A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui no canal Despertai, e hoje eu quero trazer uma abordagem sobre a criação do homem e a semelhança que Deus colocou nos homens, tá bom? Então, primeiramente, vamos aqui compreender o quadro, certo? Eu coloquei dois bonequinhos. Esse primeiro bonequinho simboliza Adão, o corpo de Adão, e esse segundo simboliza o Cristo, que ele tem a essência de Deus, né? Ele é um com Deus, com o Pai e com o Espírito. Então, quando Deus fez o homem, o próprio Deus de fato fez Adão. Então, eu vou comparar esses dois bonequinhos usando termos que a Escritura usa para cada um, tá bom? Primeiramente, vamos ler aqui o número 1. Tá bom? Que diz o seguinte, lá em Gênesis 1, verso 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então era Deus quem estava criando tudo, Elohim. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos parar aqui. Olha que interessante. A palavra Elohim, ela é plural, majestático, masculino. E você vai perceber que a palavra Espírito, ela é singular, feminino. E a palavra Abba, ela é singular, masculino. Então, quando Deus quer se mostrar aos homens, ele se mostra com figuras que nós possamos entender pela nossa humanidade, correto? Então, através do idioma, através de nomes, Deus se revela aos homens. E aqui não foi diferente. Percebam que toda vez que Deus fala a palavra Elohim, ela é um plural. Por que é plural, a palavra Elohim? Porque ela mostra que existe mais de uma pessoa. Mas quando o Espírito é mostrado como uma figura de mulher, uma mulher para nós é algo que gera vida. Então, por isso, o Espírito de Deus, no idioma hebraico, tem essa conotação gramatical de feminino singular, correto? E também se mostra no idioma a palavra Abba, que é singular masculino. Então, o que Deus quer nos mostrar com isso? Porque, irmão, nós temos que ter uma consciência. Deus, ele não tem sexo. Você vai ver que as palavras de Jesus lá no Evangelho que no reino de Deus e os anjos não se dão em casamento e nem se casam, certo? Então, essas coisas nos foram dadas para a revelação de Deus aos homens. Deus nem é homem nem é mulher, tá certo? Então vamos lá, partindo desse entendimento, vamos para o verso 26, 27 e 28. Olha que coisa interessante. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança, irmãos, é diferente de igualdade. Totalmente diferente. Eu posso pegar duas canetas diferentes e dizer, essas canetas são semelhantes. Certo? Duas canetas tinta. Mas eu não posso dizer que duas canetas que aparentam ser semelhantes sejam iguais. Da mesma forma, se eu pegar duas canetas iguais, elas são iguais. Elas não são semelhantes, elas são iguais. Percebem? Essa é a igualdade das pessoas da divindade. E essa é a nossa semelhança com eles. Olha só o que vai dizer. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Homem e mulher são a semelhança de Deus. Por isso que através do idioma, Deus nos mostra as coisas que nós podemos entender pela nossa mente e a nossa carnalidade ainda, certo? E diz assim no verso 28, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha que interessante. Aqui você vê um princípio de semelhança na criação do homem. Você vê que diz que foi criado homem e mulher à semelhança de Deus. E você vê também que fala o quê? Da geração de filhos.
Então você percebe que no corpo do homem, porque o homem foi o primeiro a ser criado, já havia muitas coisas que Deus queria mostrar. Não é somente o homem que é a imagem de Deus, mas o homem e mulher. E a geração que foi dada para que eles se multiplicassem. Agora, eu não vou ler, mas eu vou explicar aqui que interessante. Porque quando Deus fez Adão, Eva estava dentro dele. E o profeta Malaquias vai dizer o seguinte lá no capítulo 2 do seu livro. Por que Deus só fez um homem, mesmo que lhe sobrava espírito? Né? A Jó vai dizer que o Espírito do Todo-Poderoso formou o Espírito de Deus. Então, o profeta Malaquias diz no próximo verso o seguinte: porque ele desejava a semente pura, a semente que ele desejava, que era quem? Cristo. Então, quando Deus forma Adão e a humanidade dele em uma só carne, ele tinha um propósito de um descendente, e descendente é um filho, correto? Então, quando Deus cria o corpo de Adão, ele cria Adão, que é o pai, ele cria já a esposa de Adão, Eva, que é mãe de todos os viventes, dentro dele, do seu lado. E se você for colocar a esposa como o corpo do homem, você vai perceber que no ventre da esposa está ali aonde é a geração dos filhos. E a semente do sêmen está dentro do homem. Então percebam que quando Deus faz a criação, Ele faz essa semelhança. Ele mostra o pai como cabeça, Ele mostra o espírito como a esposa, e Ele mostra os filhos que irão ser gerados como o filho dele. Isso é a semelhança que Deus nos passou. E através disso nós possamos compreender a comunhão que Ele tem nas pessoas da divindade e quem Ele é. Não que seja homem, mulher, filho, não. Deus é um em essência. E você vai ver que Ele nos mostra como coisas que nós possamos compreender. E aqui, irmãos, e Adão foi feito alma vivente. Uma alma vivente, ela pode gerar através do seu sêmen mais uma alma vivente. Isso quer dizer o quê? Uma vida que vive, ou uma vida em pequena porção, que na corrupção, que tem um período de tempo de vida X. Só que Cristo, lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que Cristo é o Espírito vivificante. Então você vê um contraponto, alma vivente e Espírito vivificante. Enquanto Adão gera uma vida corruptível, que tem um certo tempo, através de Cristo, Deus gera uma vida eterna, uma vida incorrupta, homens ressurretos e puros. Vocês estão percebendo a diferença? E a semelhança, e o contraponto de Adão e o corpo de Deus? Na verdade, desculpe, o corpo que Cristo nos mostra, né? Porque Deus, Ele enche a terra, enche os céus, como o profeta Jeremias diz. E não existe habitação para Deus, né? Deus habita em tudo. O Espírito de Deus está em tudo. Então, olha que interessante. No corpo de Cristo, você vai perceber que tem um cabeça, você vai perceber que tem uma esposa que está do seu lado, e a geração dela vem do mesmo corpo. É através de Cristo que somos filhos de Deus. Adão é pai de toda a humanidade. Através de Cristo somos filhos de Deus. Você vai ver que Eva é a mãe da humanidade. E através do Espírito somos gerados como filhos de Deus. Vocês percebem isso? Então, vamos aqui para ver outros versos. Vamos lá no Salmo 36. Olha que tremendo. Do verso 8 ao 9. Diz assim, ó. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá a beber. Você vê que tem uma fartura de uma água que vem. Pois em ti está o manancial de vida, de luz, e vemos a luz. Em outra tradução diz assim: porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Aqui está falando do eterno, de um Deus só, dessa trindade em Deus.
né? Porque a água, Deus se manifesta através da água, né? Através da luz. Então você percebe que o eterno, ele tanto é a água como é o Espírito. E essa revelação vem até nós com essas figuras. E olha que interessante como o que é dito lá em João, no capítulo 3, por causa desta água. Capítulo 4, diz o seguinte, capítulo 3, verso 4, diz o seguinte: perguntou-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Porque enquanto Adão gerava com Eva, através do seu ventre e do seu sêmen, que é a água, você vai perceber que Deus ele gera no corpo de Cristo, através do Espírito, filhos incorruptos, que são imersos ali no ventre de Deus, na água que é o Espírito Santo. Percebem? Vamos agora para Cantares, capítulo 4, verso 15. E diz o seguinte: para a esposa, és fonte dos jardins, poço das águas vivas e torrente que corre do Líbano. Então você percebe que aqui Salomão está chamando a Sunamita de sua esposa, né? E nós sabemos que tem figura da própria igreja e que ela é uma torrente de águas vivas. Isso é tão interessante porque em João 37, Cristo vai falar assim, João 7, no verso 37 a 39, Cristo vai dizer o seguinte: que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, citando Isaías 58:11, do seu ventre correrão águas vivas. Por quê, irmãos? Isso é uma coisa tremenda. Porque através de Adão, nós geramos vida, o homem e a mulher, através da água. Porque a criança também ela nasce no líquido amniótico, que é o líquido do útero da mulher. Através da água, o homem fecunda na mulher e a mulher gera na água. Então, tudo isso é figura do Pai, do Filho e do Espírito. Certo? E você vai ver que nós geramos uma vida que tem tempo, certo tempo para viver. Porque nós nos corrompemos, nos decompomos, morremos e somos alma vivente. Mas através de Cristo, irmãos, o Espírito gera homens incorruptos. Hoje nós vivemos uma vida de ressurretos, uma vida de pessoas vivas para Deus. E somos filhos de Deus através da geração do Espírito. Este é o ministério do Espírito. Adotar-nos como filhos e gerar filhos para o Pai. Nos envolvendo em sua água, que é o ventre de Deus. Então, irmãos, na figura que Deus faz no Éden, ali estava a semelhança da divindade. Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Entendem? Então, irmãos, vejam bem. Desde a criação, Deus já nos mostra a sua semelhança. De um pai, de uma mãe e de um filho. E da mesma forma, nos passou. Semelhança, mas não igualdade. Irmãos, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. E eu espero que vocês fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.